Kakashi vs Satoru Gojo vs Sun Jin-Woo de Solo Leveling. Quem será que ganha essa batalha? A galera adora colocar a luta entre personagens de universos diferentes, então vamos tentar aqui ver quem é que ganha esse fight entre esses três personagens muito queridos. Lembrando que obviamente vai ter spoilers do nível de poder que esses personagens vão alcançar, porque não tem como, né? Mas vão ser spoilers leves, não vou falar sobre a história não. A primeira batalha é entre Sun Jin-Woo vs Satoru Gojo. No final da história de Solo Leveling, o poder de Sung é absurdo. Além de ter um exército gigantesco com personagens muito fortes dentro desse exército, a força e velocidade do próprio Sun Jin-Woo são abismais. Ele consegue se deslocar a uma velocidade que beira ao absurdo. Fora que no final ele ainda consegue criar uma espécie de Megazord que só a sua presença destruiria completamente toda uma cidade. Por isso o nível de destruição aqui entre esses dois universos não tem comparação. O universo de Solo Leveling, no final dele, na luta do Sun Jin-Woo, ele teve até mesmo que se afastar de qualquer civilização para que a luta dele não destruísse e matasse todo mundo. É um nível de destruição muito maior do que o que acontece em Jujutsu Kaisen. Na luta em Jujutsu Kaisen dos dois maiores personagens, o máximo que aconteceu foi a destruição de um bairro. Então não tem nem comparação. Obviamente Sun Jin-Woo consegue causar uma destruição muito maior do que tudo que acontece em Jujutsu Kaisen. Por isso mesmo, se fosse uma luta franca entre os dois, onde eles só pudessem dar porrada um no outro, Satoru Gojo não teria a menor chance. A velocidade, a força, todo o nível que o Solo Leveling acaba trabalhando não se compara ao nível que o Jujutsu Kaisen trabalha, mas nem tudo é poder bruto. Apesar de que em Solo Leveling as coisas são mais resolvidas com a força bruta mesmo, em Jujutsu Kaisen tem uma complexidade um pouco maior, e o Mugen vem justamente para isso. Mugen é a barreira quase que impenetrável do Satoru Gojo e é uma barreira paradoxal, que não defende também com força bruta, mas sim com um paradoxo. Então não adianta você soltar poderes extremamente fortes contra o Satoru Gojo, essa barreira vai impedir qualquer ataque de chegar ao Satoru Gojo. Por isso mesmo, não importa a força que o Sun Jin-Woo tenha, não importa o nível de destruição que ele consiga causar, nada disso acertaria o Satoru Gojo. Isso daqui é simplesmente uma questão de conceito. Essa barreira do Satoru Gojo foi feita para não ser ultrapassada, apesar de que no final, né, deram um jeito para que isso acontecesse. O resultado é que no universo de Solo Leveling não existe poderes tão complexos assim quanto os de Jujutsu Kaisen. Apesar deles trabalharem com uma escala maior, provavelmente o Sun Jin-Woo não conseguiria acertar o Satoru Gojo. Não existe poder, ao menos não que eu me lembre, que o Sun Jin-Woo consiga utilizar em uma batalha franca contra o Satoru Gojo que acertaria o Satoru Gojo. O seu exército enorme também seria inútil. Nenhum deles conseguiria encostar um único dedo no Satoru. Na verdade, eles não conseguiriam nem mesmo pressionar o Satoru Gojo. Uma multidão caindo em cima do Satoru Gojo não conseguiria nem empurrar o cara. Esse é o efeito do Mugen. Então, praticamente ele ficaria lá parado, todo mundo se matando e não conseguiria nem encostar nele, nem empurrar, nem fazer nada. O cara estaria lá tranquilo. Esse é o efeito do Mugen. Por isso, essa seria uma vitória para o Satoru Gojo. Não digo que seria fácil, porque, de novo, é uma escala muito diferente, mas uma vez que o Satoru conseguisse utilizar sua expansão de domínio no Sun Jin-Woo, não teria muito o que fazer. Também é um outro poder muito complexo que acertaria o Sun Jin-Woo de uma forma que ele não está acostumado, que é justamente a quantidade de informação. Não existe isso em Solo Leveling. Por isso ele seria acertado por esse golpe e provavelmente perderia para o Satoru Gojo simplesmente pela diferença de complexidade de poderes e não pela força bruta. Já a segunda luta é a luta entre os favoritos de cabelo branco, Gojo versus Kakashi. Aqui acontece justamente o oposto do que acontece em Solo Leveling. Kakashi sem o seu Susanoo é muito mais lento e fraco do que o Satoru Gojo. O nível de destruição que o Satoru consegue causar, sem contar o Susanoo roubado do Kakashi que ele ganhou de uma forma milagrosa no final da obra, é muito maior do que o Kakashi consegue causar. E outra, o Satoru ainda teria grandes vantagens graças aos seus 6 olhos. Na verdade, esses 6 olhos no universo de Naruto seria um poder muito bom, porque ele economiza muito a energia usada pela pessoa e também consegue identificar todos os poderes que se usam contra ele. Ainda mais em Naruto, que precisa fazer selos, então os seus poderes são mais lentos por causa disso. Com os 6 olhos, ele conseguiria identificar qual poder ia vir, qual é o ponto fraco e o que ele pretende fazer com aquele poder que ele ainda nem lançou. Então é uma vantagem enorme para o Satoru Gojo graças aos seus olhos. O
Kakashi simplesmente não conseguiria nem fazer um jutsu de substituição sem que o Satoru Gojo soubesse, graças aos seus 6 olhos. É uma vantagem realmente muito grande. Fora que em questão de velocidade, poder, tudo isso, o Satoru Gojo provou ser melhor do que o Kakashi. Então aqui a gente tem uma situação em que o Kakashi estaria em grande desvantagem. Porém, o Kakashi tem um poder que consegue acertar o Satoru Gojo, que é o seu Kamui. Esse é um poder que distorce o espaço-tempo, então ele consegue, de certa forma, distorcer a habilidade de proteção do Satoru Gojo. Isso com certeza acertaria o Satoru Gojo. O problema aqui é que não é um poder tão fácil assim para definir a luta. Geralmente o Kakashi utiliza esse poder para causar algum ferimento ou se defender de algum golpe que vem na sua direção. Ao menos não que eu me lembre ele tenha finalizado uma luta com esse poder. Não é tão fácil assim pro Kakashi. Além do porquê esse poder gasta muita energia e o Kakashi não tem muita, né? O problema disso tudo é que o Satoru ainda consegue se curar. Então mesmo que o Kakashi consiga pegar o Satoru Gojo, um braço dele por exemplo, logo em seguida o Satoru vai se curar com facilidade, então é uma situação muito complicada pro Kakashi. Fora que 99% dos jutsus do Kakashi não acertariam o Satoru, com exceção do Kamui aí, muitos poucos outros jutsus acertariam o Satoru, nem mesmo pegar de surpresa seria possível, porque o Mugen é automático, então ele seria ativado mesmo pegando o Satoru Gojo de surpresa. Seria uma situação muito complicada para o Kakashi. Por outro lado, o Satoru Gojo de novo só precisa acertar uma expansão de domínio, não tem como ele se proteger dessa habilidade. Se o Kakashi for acertado por essa habilidade que a gente já viu, que o Satoru não tá nem aí de guardar, é o maior poder dele e ele utiliza logo no começo da luta, ele não tá nem aí. Se ele vir um pouquinho de dificuldade, toma ali expansão de domínio. Então é muito provável que o Kakashi acabe caindo nessa expansão de domínio, seja pego por ela e acabe perdendo. Lembrando que os 6 olhos preveniriam ali o Satoru Gojo de acabar sendo enganado por um clone das sombras ou por uma técnica de substituição. Muito dificilmente ele usaria a sua expansão de domínio em uma dessas técnicas. Então a situação do Kakashi é muito difícil de ganhar do Satoru Gojo, por isso o vencedor dessa luta seria novamente Satoru Gojo, graças às características de suas habilidades. Porém, eu separei aqui um outro personagem de Naruto só para demonstrar a diferença dos universos. Um personagem que o Satoru Gojo provavelmente perderia rapidamente, e esse seria o Itachi. No universo de Naruto existe o Genjutsu. Kakashi também sabe Genjutsu, só que ele não utiliza tanto durante suas lutas, por isso que eu não coloquei esse fator na luta contra o Satoru Gojo. Mas o Itachi, por outro lado, utiliza no primeiro segundo que olha o seu oponente. Quando o oponente viu, o Itachi já tá no Genjutsu. E é uma técnica que não existe em Jujutsu Kaisen. Por isso eu acredito que esse personagem seria o mais fácil de ganhar do Satoru Gojo. É uma técnica que o Satoru nem imagina, é uma técnica muito diferente de tudo que existe em Jujutsu Kaisen, e se o Satoru Gojo fosse pego pelo genjutsu mais fraco de Naruto, ele não teria como escapar dessa habilidade, justamente porque não existe isso no universo de Jujutsu Kaisen. Não tem como se proteger lá no universo de Jujutsu Kaisen. Sendo assim, se ele fosse pego por essa habilidade, seria derrota. Na minha opinião, então, Itachi ganharia facilmente desse oponente. Sendo assim, galera, o que eu quero demonstrar aqui é que, independentemente do personagem ser forte em cada universo tem a sua complexidade, cada universo tem sua característica de poder, e às vezes essa característica de poder não existe em outro universo, em outro anime. Então é difícil fazer essas batalhas, mas eu tentei aqui. Deixe então os seus comentários raivosos aqui embaixo no comentário desse vídeo.